Então, continuando, certo? Que o vídeo interrompeu ali, enfim, vamos dar continuidade. Constituiu-se em fator, tá na questão 6, certo? Tá no cabeçalho da questão 6. Constituiu-se em fator essencial do poder do Estado metropolitano. Esse texto é de Fernando Novaes, O Brasil nos quadros do antigo sistema colonial, em Carlos Guilherme Mota, Brasil em perspectiva. A partir do texto, responda: por que a centralização política foi condição para a expansão marítima e comercial nos séculos 15 e 16? Qual a resposta? É uma pergunta subjetiva. Olha, na SFSEX não tem pergunta subjetiva, certo? Mas qual a intenção aqui de fazer essa questão? É a memorização, para reter o conteúdo. A resposta é a seguinte: ao se formar um Estado nacional moderno através de uma aliança entre rei e burguesia com poder centralizado nas mãos do monarca, investia-se nas grandes navegações. Portanto, era necessário um Estado centralizado para gerenciar a expansão marítima comercial. Os Estados nacionais modernos necessitavam de muitos recursos para montar e equipar exércitos, montar e equipar a marinha e manter a burocracia estatal. Vale dizer que estes Estados modernos acabaram aceitando investimentos de banqueiros, uma vez que estes empreendimentos eram caros, certo? O primeiro Estado moderno a surgir foi Portugal, e consequentemente foi o primeiro na expansão marítima comercial, certo? Próxima questão, questão número 7, penúltima questão. Uma questão da UPF, 2016. Luiz Vaz de Camões, de novo. Luiz Vaz de Camões, um dos maiores nomes do renascimento cultural português, imortalizou em sua principal obra a viagem de Vasco da Gama às Índias, certo? Então vai dizer o seguinte: já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando, da branca escuma os mares se mostravam, cobertos onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas, que do gado de Próteo são cortadas, Camões os Lusíadas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente elementos relativos à participação de Portugal na expansão marítima europeia nos séculos XV e XVI. Letra A. O total apoio da Igreja Católica desde a aclamação do primeiro rei português, visando a expansão econômica e religiosa que a expansão marítima iria concretizar. B. Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando a crise do século XV. Para o Estado, trazia maiores rendas, para a nobreza, trazia cargos e pensões, e para a Igreja Católica representava maior cristianização dos povos bárbaros. O pioneirismo português se deveu mais ao atraso dos seus rivais envolvidos em disputas dinásticas, do que a fatores próprios do processo histórico, econômico, político e social de Portugal. Questão D. A expansão marítima, embora contasse com o apoio entusiasmado do grupo mercantil, recebeu o combate de proprietários agrícolas, para quem os dispêndios com o comércio eram perdulários. Letra E. A burguesia, ao liderar a raia miúda na Revolução de Aves, conseguiu manter a independência de Portugal, centralizou o poder e impôs ao Estado o seu interesse específico na expansão. Qual a resposta aqui? A resposta aqui é a letra B, certo? A questão remete às grandes navegações que ocorreram no século XV, sendo Portugal o pioneiro neste processo histórico. Ocorreu uma aliança entre rei e burguesia em Portugal durante a dinastia de Aves. Em 1415 começaram as grandes navegações, com a tomada de Ceuta, no norte da África.
A expansão marítima comercial se deu a partir de vários interesses de distintos grupos sociais. O objetivo desse empreendimento era a busca de metais preciosos e um caminho alternativo para chegar até as Índias. Para o rei representava mais recursos para o Estado Nacional. Para a burguesia, comércio e lucro. Para a nobreza, terras, rendas e pensões. Para a igreja, expandir a fé católica. Última questão. Questão número 8. G1 CFTRJ 2016. Última questão. Após a morte do rei Dom Fernando I, em 1383, Portugal caiu em uma crise de sucessão que só foi resolvida com a subida ao trono de Dom João I, mestre de Aves, através da chamada Revolução de Aves, finalizada na Batalha de Aljubarrota em 1385. A vitória de Dom João I representou a consolidação da aliança da burguesia portuguesa junto ao poder real. Tal fato favoreceu, letra A, o fim da nobreza portuguesa, que se viu expulsa de Portugal. Letra B, o apoio da realeza portuguesa a empreendimentos que interessavam a burguesia, como expansão marítima. Letra C, a oposição da realeza portuguesa a empreendimentos que não interessavam a burguesia, com a expansão marítima. Letra D, a aliança dos reis de Portugal com os reis de Espanha e da Itália. A resposta é a letra B. Somente a proposição B está correta. A questão remete à Revolução de Aves, 1383 e 1385. Portugal manteve sua autonomia política através de uma aliança entre a burguesia e a realeza. O rei Dom João I de Aves assumiu o trono e o país iniciou um processo de expansão comercial e marítima a partir de 1415, com a tomada de Ceuta, no norte da África. O século XV foi o século das grandes navegações, tão importante para a história mundial, pode ser considerado o início do mundo globalizado. Certo? Então, certo? É isso. Foram essas as questões. Foram essas as questões que eu tinha para hoje, certo? Lembrando, aproveitar que aqui falou de revolução, certo? A prova da SFSEX, já anotei, resolvendo provas anteriores, e essas duas provas que eu fiz, que eu já fiz 2 vezes SFSEX, né? Ainda não passei, mas um dia chego lá, certo? O que é que eu noto? Que nas provas de história cai muito as conjurações, as revoluções, as revoltas, certo? É muito cobrado isso, então vale a pena, certo? As revoltas, tanto no Brasil, certo? De movimentos no Brasil, certo? Da história do Brasil, como na história geral. As revoluções na história geral. Eles abordam muito esses temas em prova. Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, Revolução dos Alfaiates, e essas certo? Esses Inconfidência, certo? Evolução daquela parte da Inconfidência Mineira. Enfim, essas questões caem muito, certo? Cai como água na SFSEX. Então é bom ficar de olho, certo? Estudar, porque pode ser uma questão garantida, certo? Agora vamos para a evangelização. Hoje eu trouxe um trecho reflexivo. Geralmente eu trago passagens rápidas da Bíblia, né? Só é sem ser contextualizado. Hoje eu trouxe com contextualização. No livro de Juízes, certo? Então eu vou ler, são dois. Um vai ser um versículo rápido que todo mundo conhece, que é o Salmo 23. Deus colocou no meu coração, certo? O desejo de ler o Salmo 23 hoje com vocês. Então eu vou dividir com vocês o Salmo 23 hoje.
E vou também aqui no livro de Juízes, certo? No capítulo 4. Primeiro capítulo 4 do livro de Juízes, depois no capítulo 23 de Salmos, certo? O livro dos Salmos. Então, Juízes, capítulo 4, versículo 4. Versículo 4, 13, 14, 15, 16 e 17. Juízes, capítulo 4, versículo 4, 13, 14, 15, 16 e 17, certo? Diz o seguinte: Débora e Baraque os livram. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Esse é o versículo 4. Versículo 13. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arazote a Goim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. 15. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército, até Arazote a Goim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, Quenel, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, Quenel. Queridos, amados, certo? Do que está falando essa passagem? Certo? Essa passagem está falando, certo, da contextualização de uma mulher. Quem é essa mulher? Débora, certo? Que era juíza, profetisa e líder militar. Veja, hoje em dia, certo? Hoje em dia, uma mulher, pelo simples fato de ser inteligente, pelo simples fato de ser dinâmica e pelo simples fato de ser trabalhadora, ela já sofre preconceito em pleno século XXI, o que dirá na época, certo? Nessa época aqui, certo? Do Velho Testamento, certo? Então, mas Deus dotou de capacidade, certo? Mas Deus dotou, certo, de inteligência, certo, uma mulher para liderar a Israel, certo? Essa mulher, certo, ela profetiza, certo? Foi escolhida juíza do seu povo, do povo de Israel, e líder militar. Pasmem, líder militar. Uma mulher, já imaginou? É um contrassenso. Uma mulher como líder militar naquela época. Mas aconteceu, certo? Uma mulher como líder militar. Então, aquela mulher, certo, conseguiu derrotar um exército de milhares de homens, certo? Um homem, certo, fortemente, com um exército muito bem preparado, foi derrotado através da sabedoria de uma mulher, certo?
O Senhor dotou ela das instruções, certo? Deu as ordens, ela reproduziu aquilo que ela recebeu, o conhecimento que foi dado a ela, ela deu a ordem, certo? E o exército foi derrotado. O povo de Israel venceu essa batalha, certo? Eles estavam para serem derrotados, porque eram muitos os homens, eram muitos os carros. Certo? Aqui fala de vários carros de ferro contra o povo de Israel. Mas, através de uma mulher, que não foi obra, foi obra do Senhor, por obra do Senhor, como bem diz aqui, o Senhor derrotou a Sísera. Não foi pela própria capacidade de Débora, certo? Não foi pela força de Débora, não foi pela inteligência, foi por meio da intervenção divina, certo? Que esse exército, com todos os seus carros de ferro, certo? E todos os homens que guerreavam contra Israel, que foram derrotados, certo? Então, moral da história, certo? O que é que a gente tira de aprendizado, certo? Deus, ele guerreia com você também. Não pense que você está sozinho, não. Não pense que você está sozinho. Não pense que você está sozinha. Não interessa pelo que você esteja passando, que exército você está enfrentando. Nós enfrentamos, eu enfrento. Eu sei que não pense que é só você que tem que enfrentar, que está enfrentando dificuldades. Não pense que é só você que tá numa fase muito difícil, muito complicada da vida. Todos nós enfrentamos um exército, pelo menos uma vez na vida. Certo? Seja em que área da vida, precisamos estar fortes em Deus, fortalecidos em Jesus, certo? Em Cristo. Mas numa passagem mais à frente, certo? Vai acontecer inclusive a morte, certo? Joel mata a Sísera, certo? Então acontece a morte também do inimigo, certo? De Israel. Mas a moral da história, eu nem li essa passagem da morte de Sísera, certo? Porque o mais importante é aqui, quando diz que através do Senhor, certo? O exército e todo o seu exército, o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e todo o exército a fio e espada, diante de Baraque, certo? Baraque que duvidou, certo? Ao lado de Débora, ele chegou a duvidar da rota que ela tomava, certo? Eles, olha, vamos por aqui, porque o Senhor está dizendo para a gente agir dessa maneira. Quem vai agir não é a gente. Não interessa como eles vêm revestidos, certo? Não interessa. Porque esse exército vai ser derrubado, vai ser derrotado. Então, a fé, certo? A fé nos leva à convicção antes mesmo que o fato aconteça. Antes que um fato aconteça, Deus coloca no nosso coração a força suficiente necessária para enfrentarmos o exército que temos que enfrentar, certo? E estarmos na posição de vitória, certo? Na posição de vencedores. A luta é muito grande, certo? E durante as nossas lutas, a luta é muito grande. Dentro da luta há vários combates, certo? Vários combates. E nesses combates, certo? Nós perdemos muito,
mesmo com Deus, a gente perde muitas batalhas, certo? Mas Deus sabe o momento, certo, de entregar nas nossas mãos a vitória. Só pelo fato de estarmos vivos, certo, de estarmos com vida, de estarmos com saúde, de estarmos com o nosso psicológico bem, com o nosso emocional bem, com nossa saúde, certo, ao lado de nossa família, convivendo com a nossa família, já somos vencedores, já temos aqui a agradecer a Deus por isso. Então, o sobrenatural vai acontecer também, certo? O sobrenatural vai acontecer também. Assim como Cícera e todos os seus carros, Cícera e todos os seus carros, e o seu exército de homens foi derrotado, certo? Foi derrotado. Todos foram derrotados. O exército pelo qual você luta, certo? A briga pela qual você luta, você vai vencer também, certo? Vai chegar o seu momento. Vai chegar o seu momento de você passar por esse bicho de 7 cabeças, que é o concurso público, certo? Ou então essa luta que você enfrenta dentro da sua casa, talvez através do convívio de algum parente, certo? União familiar, se é de união paz familiar que você precisa, certo? Se é de ajuste na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida enquanto concurseiro, enquanto estudante, na sua vida acadêmica, certo? Não interessa. O exército, ainda que se levante contra nós um exército vermelho, certo? Enorme contra nós, a fio de espadas serão enviados anjos a fio de espadas que sairá cortando todos, certo? E serão derrubados. Lembrem-se da evangelização passada, certo? Do outro vídeo. A luta não é contra carne. A luta é contra potestados, principados e potestades. Principados e potestades. Do ponto de vista espiritual, quando a gente dorme, certo? Deus está lá vigiando, velando por nós. Quando nos acordamos, certo? Quando nos acordamos, a luta espiritual continua. Muitos entraves, muitas batalhas, muitas dificuldades na vida. O nosso anjo da guarda está lá. Ele não desiste de nós. Está ao nosso redor a todo momento, certo? Querendo cuidar de nós naquilo que precisamos, certo? Querendo fazer que nós alcancemos aquilo pelo qual nós batalhamos, pelo qual nos cansamos, pelo qual insistentemente pedimos em oração ao Senhor, certo? Aquela conversa boa, amistosa e sincera, quando a gente rasga o coração para Jesus, certo? Quando a gente rasga o coração para Jesus, pode ter certeza que é melhor, em vez de você rasgar o coração para um amigo, para uma amiga, certo? Até mesmo para sua mãe ou para o seu pai. É bom você conversar com seu pai, tomar conselho de pai e mãe. É ótimo tomar conselho de pai e mãe, principalmente de mãe. É ótimo, certo? Mas às vezes nenhuma mãe ela vai saber nos orientar no momento de extremas decisões ou então muitos entraves na vida, certo? Somente o Espírito Santo de Deus para nos acalmar e para nos orientar, certo? E para nos orientar, para nos prover, certo? Somente a graça do Espírito Santo. E é por isso a importância da oração, porque vários espíritos malignos atuam do ponto de vista espiritual. Existem os anjos do mal, certo? E o exército do bem, os anjos do bem, certo? E aí, daquelas lutas ali, vão aparecer criaturas que vão nos desviar
e criaturas que vão nos aproximar, certo, do projeto de Deus para nossas vidas. Cabe a nós, certo, fazermos as nossas escolhas e confiarmos em Deus, certo? A comunicação com Deus em oração, certo, nos leva a uma vida equilibrada, certo? Nos leva aos frutos do Espírito Santo, certo? Que é mansidão, certo? Não é ódio no coração, mas sim mansidão e paz, certo? Então, para obtermos os frutos do Espírito Santo, não só através da oração, através do perdão, liberar o perdão, certo? Através da tranquilidade das pessoas que a gente convive, seja no meio de trabalho, seja no ambiente de casa. Procurar viver em paz, certo? Não procure inimigos, procure viver em paz com as pessoas. Vamos procurar viver em paz com as pessoas e vamos ler mais a Bíblia, certo? E vamos orar mais e acreditar mais, porque Deus é conosco, certo? Quando Ele quer, ele escolhe quem Ele quer, certo? E Ele faz na vida de quem Ele quer, certo? Ele fez na vida de Débora, Ele faz na vida de Luana, Ele faz na tua vida, certo? Que por um acaso vier parar aqui nesse vídeo e estiver me ouvindo agora. Seja lá o que você esteja enfrentando, Deus Ele é capaz de fazer muito mais do que você pede em orações. Aquilo que você está pedindo em orações é pouco para Deus. Ele pode fazer muito mais, 10 vezes mais do que você pede em oração. Então tenha fé, tenha paz no coração, tenha fé, certo? E o seu exército de anjos, procure visualizar. Pense no exército, certo? Os anjos bons e os anjos ruins guerreando. Lembra espadas, né? Várias espadas, pessoas lutando, e você veja assim, Jesus reinando ali. Feche os olhos, tente visualizar essa imagem, certo? Jesus ali guerreando, Ele aparecendo ali com aquele manto de luz, né, naquela luta, e ele saindo como Senhor e soberano. Assim é a tua vida. Um dia você perde, no outro dia você ganha, certo? Um dia você cai, no outro dia você se levanta, porque não para, certo? As investidas do maligno do ponto de vista espiritual e, portanto, atinge a nossa vida material, certo? Então, vamos estar em comunicação sempre com o nosso Senhor, com o nosso Deus. O que eu tinha para falar, certo, do capítulo de Juízes, do livro de Juízes, era isso, certo? Já foi dito. Acabou por aqui, certo? Agora vamos para o livro de Salmos. Vamos lá. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em nome de Jesus, aleluias, 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 aleluias. É verdade, certo? Esse Salmo 23 me toca muito, certo? Porque ele
Jesus ele dá a provisão de todas as nossas necessidades, certo? Alguns caprichos ele não nos dá, certo? Algumas vaidades ele não nos dá, mas as nossas necessidades ele chega com a providência no momento certo. Eu sei que tem muita gente muitas vezes padecendo do essencial, mas Deus ele toma conta de todos, certo? Seja lá quem for, mas a provisão chega para todos. Pode ser a pessoa de menos recursos que exista na face da terra, certo? Mas Deus ele se preocupa até com a Bíblia diz que ele se preocupa até com a provisão dos pardais, certo? Dos pássaros. O que dirá de um ser humano que ele dota, certo, de inteligência, de discernimento, de livre-arbítrio. Então Deus ele se importa com sua vida, viu? Ele se importa com sua vida, se importa com a minha vida, ele se importa com a vida de todos nós. Não pense que por você estar passando por determinadas dificuldades na sua vida, por há muitos anos você está numa luta muito grande, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista financeiro, ou seja lá de que ponto de vista profissional, sentimental, psicológico, seja qual for o seu ponto de vista, certo? Não sei qual é, mas Deus ele se importa com você, certo? E ele vai chegar com provisão no momento certo, ok? Ele sabe o teu limite. Ele dá as maiores provas para os grandes soldados, certo? As maiores provas é como se todos nós fôssemos soldados, certo? Num grande exército do Senhor. Os mais fortes espirituais, ele dá as maiores provações, porque ele conhece até onde você consegue. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe que ele pode te testar. Veja Jó, veja a que condição Deus permitiu que tocasse na vida de Jó, que o maligno tocasse na vida de Jó. Mas tudo o que acontecia na vida de Jó não foi do ponto de vista material, foi do ponto de vista espiritual. Existia uma batalha espiritual. Jó não saiu odiando pessoas, pelo contrário, ele saiu abençoando os amigos dele. E quando ele começou a abençoar os amigos dele, ele foi restituído em todos os seus bens, foi restituído a sua saúde, foi restituída a sua família, certo? Tudo foi restituído na vida de Jó, certo? Por quê? Porque ele suportou a provação. Deus ele não deseja, Deus ele não é, a gente tem que ter essa imagem de um Deus vingativo. Deus ele não deseja que você sofra. Deus ele não deseja que eu sofra, certo? Mas tem determinadas coisas que não devemos nos perguntar por quê. Por quê? Não devemos ficar nos questionando muito acerca da vida, certo? Por que a minha vida tomou esse rumo? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci com essa condição social? Por que eu nasci dessa forma? Por que eu ainda não estou no emprego que eu quero? Porque, quer dizer, a gente deve viver, certo, sem muitas interrogações. Um dia, todas as nossas respostas serão respondidas. Todas as nossas inquietações serão finalizadas. Mas antes, certo, a gente tem que suportar uma coisa certa. Quem não acredita em Deus, uma vez eu li uma história bem rápida e eu gostaria de passar essa ideia para vocês. Se você não acredita em Deus, certo? Se você é ateu, se você é uma pessoa que não acredita em Deus, e eu respeito, claro, as pessoas que são ateias, mas imagine como eles estão vivendo aqui nesse mundo. E nós cristãos, vamos dizer que os ateus estavam certos. Vamos dizer que não existe Deus, certo? Que não existe Deus, que não existe Jesus. Essa história foi uma história inventada, certo? Isso é imaginação das pessoas, certo? E nada disso existe.
Nada disso existe, certo? As pessoas colocaram isso na cabeça delas e, certo? Quando a gente morrer, acabou, não vai ter mais nada e pronto. O que eu vou perder com isso? Pelo fato de ter acreditado, eu vou perder alguma coisa? Eu não vou ter perdido nada. Não vou ter perdido a minha felicidade, porque eu consigo ser feliz com Jesus, até mais feliz com Jesus. Se eu ler a Bíblia, a minha inteligência vai se aperfeiçoar, certo? E eu vou ter qualidade de vida, certo? Aprender a ter qualidade de vida, ter uma vida mais ponderada, certo? Mais bem pensada. Então, do ponto de vista, eu não vou ter perdido nada. Agora vamos dizer o contrário. Vamos dizer que os ateus estejam errados, não é? Vamos dizer que existe vida, certo? Existe, além dessa vida, existe uma outra vida além. E as pessoas que viveram à torta e à direito, um dia vão ter que pagar a conta, não é? De tudo que fizeram aqui e viveram à torta e à direito, certo? E aí, quem é que vai ter perdido mais? Não é? Então eu respeito, certo? As pessoas que não acreditam. Tenho misericórdia dessas pessoas, certo? Mas eu respeito. Cada pessoa vive a vida que desejar. Crê naquilo que quer crer, certo? Mas as pessoas que me adicionam no canal, me seguem aqui nesse canal, as poucas pessoas que me seguem aqui nesse canal, certo? São pessoas no mínimo cristãs, porque eu falo muito, quase todos os vídeos que eu faço, certo? Eu sempre estou falando, constantemente estou falando de Deus. Mas se você não é cristão, também não se sinta ofendido. Eu só gostaria de deixar essa reflexão, certo? Porque se um dia no seu coração você sentir o desejo de ler a Bíblia e de se converter ao cristianismo, certo? Procure uma igreja, ou uma igreja católica, uma igreja evangélica, ou uma religião que você se sinta bem, certo? E tenha essa experiência com Deus, porque você não vai perder nada, muito pelo contrário, você vai acrescentar brasas de felicidade em sua vida, certo? Fazendo só uma brincadeiras à parte, né? Tipo, aqui em João Pessoa tá fazendo um calor, que esse calor não é, eu não vou dizer que não é nem de Deus, porque Deus é que dá o tempo pra gente, né? Então se é tempo de calor, então glória a Deus pelo tempo de calor. Mas olha, tá um calor fora do normal aqui em João Pessoa. Eu tenho vontade de pegar uma cadeira, sentar debaixo do chuveiro e ficar lá durante o dia todo, né? Tá calor pra caramba aqui em João Pessoa. Se você é do Nordeste, quem é do Nordeste, certo? Deve estar tendo essa mesma desconforto, né? A não ser que eu goste de muito calor. Eu não gosto muito de lugares frios, não. Eu prefiro o calor, né? Eu prefiro o quente. Eu prefiro o quente do que o frio. O meu sangue é mais quente do que... É mais pra quente do que pra frio. Sou uma mulher mais quente, né? Mas, tipo... Desse jeito que tá, pelo amor de Deus, viu? Até nos lugares que tem ar-condicionado ou ventilador, o calor é insuportável. Certo? O calor tá insuportável aqui. O mormaço, a sensação de mormaço, né? A pessoa sai do banheiro e já tá sentindo calor. Então tá. Agora imagina o inferno, né? Imagina. Eu não tô querendo colocar medo em você não, certo? Mas imagina o inferno. Se aqui tá calor desse jeito, então vamos lá, minha gente. Vamos nos converter, certo? Vamos dobrar os joelhos diante do nosso Senhor, vamos adorá-lo, certo? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia dos nossos pecados, das nossas fraquezas, certo? Para que a gente não vá para um lugar de enxofre e de fogo, onde a luz não é alcançada, não é? Seremos seres de luzes, faremos parte do exército de Deus um dia, se Deus quiser, certo? Essa é o meu desejo sincero para mim e para vocês, certo? Então, meus queridos, certo? Por hoje é só. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ver o meu roteiro.
as questões foram resolvidas, evangelização, juízes, salmos, 23, pronto, foi só isso, certo? Agora eu vou, já passa das 9 horas, talvez eu ainda resolva questões, né? Eu ainda vou resolver vou parar o vídeo, porque talvez eu ainda resolva questões. Hoje eu não deu tempo de resolver questões porque eu fiquei lendo informativos, certo? Do STF, do STJ. Então não deu tempo. As minhas, talvez não dê para resolver 10 questões hoje antes de dormir, porque eu já tô não tô com sono não, certo? Mas tô um pouco cansada, né? Não muito, até que hoje eu tô bem disposta. Então eu tava tão bem disposta hoje que resolvi até gravar, certo? Mas enfim, vou comer minha frutinha, né? Aqui, ó, a minha frutinha. E vou resolver 10 questões, certo? Sobre um assunto que eu estou estudando na área de direito. E em seguida, em algum outro momento, quando eu tiver alguma sacada, certo? Eu volto, certo, a gravar. Comer uma frutinha, porque eu já jantei, né? Já comi o meu cuscuz, estou de bucho cheio. Aqui no Nordeste a gente não diz barriga, a gente diz bucho, né? Tô de bucho cheio, mas apesar de estar de bucho cheio, eu gosto de comer, porque toda vez que eu estudo, toda vez que eu uso a minha memória, a minha mente me dá vontade de comer alguma coisa, certo? Eu tenho que comer uma frutinha ou alguma coisa, mesmo que seja uma coisa mais leve, antes de dormir, porque senão eu tenho raiva. Porque quando eu estudo e não como, eu tenho raiva. Aí, então eu como alguma coisa, certo? Quando eu termino de estudar, eu faço como uma bolachinha, ou então uma frutinha, pra dar uma relaxada, né? Porque senão eu fico com raiva. Eu tenho isso, né? Tomo leitinho, né? Alguma coisa assim. Porque mesmo que eu já tenha comido meu cuscuz, com barriga, o bucho cheio já, mas se eu não fizer um lanchezinho, depois de ter estudado, eu fico com raiva. Não sei se você é assim, né? Mas cada um com suas esquisitices, cada um com suas estranhezas, né? E é isso, minha gente, certo? Vamos lá, vamos firmes. Vocês que estão aí se preparando para esse FESEX, seja lá o concurso, eu estou estudando para 2 editais, para esse FESEX e para outro edital, certo? Tem muitos concursos aí que estão vindo. Esse ano, graças a Deus, está estourando, certo? Estourando de concurso público. E a tendência é que as coisas melhorem, né? Porque como eu sou uma mulher muito otimista, eu sempre acho que a tendência é que as coisas melhorem. Cada vez mais as coisas vão melhorar, certo? O concurso que você está esperando, continue estudando, mantenha o foco, mesmo que o edital ainda não tenha saído, mantenha o foco, porque vai sair, certo? O edital vai sair. E o importante é que você esteja preparado, né? O importante não é se o edital vai sair ou não. O importante é estar preparado. Então é isso, minha gente. Até a próxima.